pessoal, como bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Startup Podcast, né? Startup Podcast que foi criado com o objetivo de criar, vamos dizer assim, fomentar, aumentar esse ecossistema das startups, onde eu e o meu amigo querido Reginaldo aqui estamos sempre trazendo para vocês informações para fortalecer esse ambiente das startups conectados com o empreendedorismo, né? Com empresas. Então, a gente está agora na segunda temporada do Startup, dando entrada no nosso segundo episódio, que é uma segunda parte sobre vendas, não é, Reginaldo? É isso aí, Glauber. Vamos conversar hoje mais um pouquinho sobre pré-vendas, que é o nosso foco neste momento. A gente só reprisando um pouquinho aquilo que a gente falou no primeiro episódio, né? A gente ia falar como nessa temporada só sobre vendas, mas a gente dividiu em 3 tópicos: pré-vendas, que é a preparação para você colocar teus vendedores na rua; depois as vendas, que é como efetivar vendas no mercado; e num terceiro ponto, pós-vendas, que é a retenção desses clientes, né? Pois não adianta nada a gente vender e depois perder os clientes. E hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre pré-vendas, Glauber, e você vai começar aí falando sobre a tua experiência, os gatilhos, propósito e tudo que tem direito aí. Bom, quando a gente fala de vendas, né, Reginaldo, a gente já vinha nesse segmento da pré-vendas lá, né, onde a gente fez um esboço geral. Só que dentro do pré-vendas é muito importante que a gente tenha conhecimento daquilo que a gente vai vender. Na verdade, a gente até tocou isso no outro podcast. Para quem não assistiu, já aproveita, assiste o primeiro lá da temporada sobre vendas, né? E todos os outros episódios da primeira temporada, que é exclusiva sobre empreendedorismo. E aproveita, né, Reginaldo? Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, que isso ajuda a gente a continuar trazendo informação para vocês. Bom, vendi o nosso peixe aqui agora, né? Agora partimos. Dentro de qualquer propósito, né, ideia que você tem, objetivo da sua empresa, ela vai estar conectada a vendas. Mas só que a gente também pode ter aquela ideia de que eu quero vender para todo mundo. Eu vou vender para todo mundo. Porque quem quer vender para todo mundo, até a gente já falou isso no último podcast, acaba não vendendo para ninguém. Não é verdade? E para que a gente possa ter um perfil, né, atrair as pessoas certas, pessoas essas que a gente chama de quê? De lead, que são importantíssimos para qualquer tipo de negócio. O lead, para quem ainda não está familiarizado com esse termo, e o pessoal escuta muito hoje pelo marketing digital, né? A gente está falando, a gente tem que atrair lead, os meus leads custam tal, e tal, tal. Lead é exatamente um contato certo. Aquele contato que você atraiu, que demonstrou interesse no seu produto, no seu serviço. E tem que ter muito cuidado, né, Reginaldo? Que quando a gente fala de lead, isso é uma pré-venda, a gente aquecer o nosso público, ter o público certo. Tenha cuidado com as pessoas que hoje procuram vender listas e mais listas de leads. Pessoas que tentam passar, Reginaldo, você tem uma empresa de software? Tem, Reginaldo, como é que estão os seus leads? Reginaldo, meus leads estão com percentual tal. Que tal você ganhar uma lista de 10 mil leads para você? Aí o cara pensa logo, poxa, 10 mil clientes, mas um lead ainda não é um cliente, né, Reginaldo? A gente ainda não tem essa definição como cliente, né? Deixa eu te complementar um pouquinho aí, Glauber. Eu acho que, até para identificar, para quem é mais antigo de negócio como eu, né? O lead de hoje é o nosso prospect, que a gente chamava, né, antigamente. É quem a gente pode fazer uma venda. E isso que o Glauber falou, de comprar listas, de buscar isso de alguma forma, na verdade, a primeira grande exigência tua é você saber quem você está buscando. Porque o cara vai te dizer assim, eu tenho aqui 1000 nomes. Poxa, mas esses 1000 nomes estão dentro daquilo que eu qualifiquei? Nos episódios anteriores, a gente sempre fala de vendas porque vendas é a máquina que faz todo o negócio girar. E a gente tem que identificar bem qual é a nossa persona e quem é o nosso segmento de mercado. Não adianta comprar 1000 nomes e depois acabar fazendo um trabalho sobre 1000 nomes que estão ali, dos quais 800 não estão qualificados para o teu negócio.
E não é culpa também do cara que está fornecendo a lista, é porque você não soube especificar para ele. Então, eu sempre falo assim, que o trabalho de lead e o trabalho de vendas, a gente deve começar sozinho. Quem é o cara mais indicado para dizer qual é a nossa persona e qual é o nosso segmento? Somos nós mesmos. E a gente hoje, com redes sociais, com web, com tudo, a gente consegue buscar nomes nesse mercado, consegue identificar potenciais leads, potenciais prospects. E a gente não precisa ter volume. Poxa, a gente começou agora e não tem venda nenhuma. Quantos nomes nós estamos para vender? 10. Se você tiver, é o teu começo. O segundo, o terceiro, o quarto. Então, vá montando a tua lista de leads, você. Porque isso também você vai experimentando, testando, validando, e cada vez você vai ser mais assertivo em buscar esses nomes. Depois você pode até conversar com empresas que prestam esse tipo de serviço e dizer para eles, eu quero um lead nesse formato, qualificado desse jeito, ele tem que ter essa característica. Por quê? Porque ele também vai ser mais assertivo para te oferecer. Pode ser que ele olhe os 1.000 dele e diga assim, cara, eu tenho só 182, que te atendem nas condições que você está me pedindo. Então vai lá, Glauber, queria só fazer esse adendo. Esse complementar que o Reginaldo falou, da questão do lead, é interessantíssimo, né? Que não tem como, olha como as coisas, quando a gente fala de vendas, elas são continuações, é muito evolutiva. Né? Antes de você partir para o seu lead, a persona, o seu cliente ideal, quem é? Você precisa ter esse conhecimento que foi feito lá no primeiro episódio do Pré-Vendas. Bom, defini meu lead, agora eu vou começar a criar essa minha lista. Tudo bem. Né? Traduzir? Criar essa minha lista. Então, para criar uma lista de líder, você tem que ter paciência. Primeiro de tudo, tem que ter paciência, para você poder ir buscar essas informações coerentes. Segundo ponto, você tem que ter o seu propósito. O que você quer vender, para quem você quer vender. Literalmente, isso é importantíssimo. E uma terceira fase do lead, da captura do lead, né, do seu cliente ideal, é você montar estratégias corretas. Né, Reginaldo? A gente precisa ter estratégias corretas. E quando eu falo de estratégia, a gente tem aí um mar aberto de formas de atuação para se conseguir capturar esses leads. Listas, e-mail, lives, campanhas de marketing. O que mais, Reginaldo? Diz aí o que a gente pode usar tanto como estratégia para capturar leads. Eu particularmente, talvez até pelo meu perfil de vendas, né, eu gosto muito mais do contato, né? Eu gosto de mandar um e-mail direcionado, não uma lista para 500 nomes. Eu vou selecionando meus nomes e uso o e-mail, daí eu uso o telefone, daí eu uso o WhatsApp, que são meios da gente já ir conversando com as pessoas certas. Mas nem tudo funciona assim, porque a gente também tem que colocar, na verdade, a nossa marca e o nosso produto em evidência para um monte de pessoas. Quanto mais pessoas reconhecerem a tua marca ou reconhecerem o teu produto, mais fácil vai ser depois você fazer aquele contato pessoal, né? Então, eu sempre acho que existem duas maneiras da gente angariar prospects. Uma é através do marketing, fazendo marketing, e aí você larga isso em anúncios que podem ser colocados em pontos de internet, né? Sites que você consiga colocar teus anúncios, postagens que você faz nas redes sociais, e-mails generalizados, lives, por exemplo. Eu teve uma época, eu precisava angariar alguns clientes e eu fui fazer uma live de um determinado assunto, que eu sabia que era um problema que eu conseguia resolver, e eu fiz uma live, e com isso, eu consegui, num primeiro momento, trazer 50 prospects para me ouvirem. 50 líderes que me ouviam. Aí eu disse assim, poxa, por que eu não faço uma sequência dessas lives todo mês falando sobre esse problema com outro ponto de vista, com outro jeito? E no final, eu tinha uma lista de 500 nomes que se inscreveram para me ouvir falar do problema que eu solucionava. Depois você tem a tua próprio site da web. Você tem landing pages que você pode usar nos mais diversos lugares, né? Por exemplo, quando eu fazia o próprio
convite da live, eu criava uma landing page que a pessoa poderia se inscrever, ter mais informações, buscar isso. E hoje, talvez, o meio mais dinâmico são as redes sociais. Só que todos esses meios, essas formas de você divulgar teu marketing, você tem que estudar se o teu público acessa isso, como ele acessa. Então, de novo, né? Todos eles funcionam, Glauber? Não. A gente tem que ir experimentando e vendo quem dá resultado. Então, sempre que eu fazia alguma coisa, algum anúncio desse, eu colocava na web, ou através de lives, ou através de redes sociais, o link que a pessoa se inscrevia, de repente, para acessar a minha empresa, eu direcionava para cada ambiente desse. Então, eu sabia, poxa, esse cara está vindo lá pelo Instagram, esse cara está vindo lá pelo e-mail, putz, não veio ninguém pelo anúncio, não veio ninguém pela postagem, até para que você comece a concentrar teus esforços aonde dá resultado. Isso era como antigamente a gente fazia anúncios em revistas, né? E você deixava lá um link direcionando para saber se a revista A, B ou C te trazia mais resultado. E a outra forma de realmente buscar leads é você trabalhar em cima da web ou de redes sociais e você fazer o trabalho ao contrário. Você procura para quem você quer vender. E você, então, está muito mais direcionado. E aí você usa e-mail, telefone, WhatsApp. E tudo isso aqui... E tudo isso aqui, na verdade, vai chegar ao fim te dando uma lista de nomes para você trabalhar. Todos vão ser leads ao mesmo tempo? Não. Talvez todos tenham um tempo de maturação. Tem alguns que você vai conseguir atacar no primeiro mês, alguns que você vai atacar no segundo mês, alguns no terceiro mês, alguns no quarto mês. Até porque, quando a gente vende também, a gente tem que se preocupar depois lá com a venda e o pós-venda, né? Imagine que eu tenho que entregar um produto, então, quantos eu posso vender que a minha equipe consegue entregar? Puxa, eu só consigo 10, então eu tenho que fazer com que a minha venda também ande para eu ter 10 todo mês para entregar, para colocar na mão da minha equipe de entrega e ter outros para trabalhar no mês que vem de novo. E assim vou indo, eu vou retroalimentando essas listas. Diga, Glauber. Essa questão do lead que você falou aí é interessantíssimo. Esses meios que a gente pode utilizar para a gente atrair, né? A gente capturar, como a gente fala no marketing digital, né? Capturar o lead. Mas vocês também têm que ter uma consciência muito grande de que nem sempre o que dá certo para o seu concorrente, que é do seu segmento, vai dar certo para você. É aí onde a gente bate mais uma vez naquela tecla de você conhecer, ter um propósito ligado a tudo isso. Né? Eu tenho uma empresa de software, Reginaldo tem uma empresa de software. Reginaldo consegue capturar muito lead fazendo lives. Né? Mas, às vezes, as lives que eu vou tentar fazer aqui não vão dar o resultado que está dando para Reginaldo. Aí a importância ainda muito fundamentada na questão do conhecimento, de criar o seu público certo, de saber a quem você quer. E quando o Reginaldo fala aí nessa questão do venda, do pós-venda, de saber se eu vou poder entregar, né? Imagina, você tem um produto, começa a sair, você fala, poxa, eu vou vender, depois eu dou um jeito aqui para entregar. Cara, a venda, quando ela é realizada por uma instituição, uma empresa, e o comprador, aí começa-se um elo de responsabilidades. Né? Então, se você quer garantir um lead para que se transforme em um cliente, para que você futuramente possa ter outras vendas, esse acordo ele é firmado. Às vezes, um acordo não precisa só de um contrato, né, Reginaldo? Precisa só do respeito da entrega de um produto, precisa do suporte daquele produto. Então, isso tudo é importantíssimo quando você diz assim, vou começar a vender. Vou começar a vender. E na escolha dos leads, também essa preocupação ela é muito, muito, muito importante. Não é verdade? Isso aí, Glauber. E, na verdade, assim, minha preocupação sempre é... A gente vai começar a vender, né? A gente experimentar tudo isso. A gente realmente vivenciar esse processo de vendas. Porque depois nós vamos colocar vendedores. A gente precisa crescer, a gente precisa botar vendedores. E a gente precisa
passar para eles toda essa experiência, né? Porque por mais que eles sejam, por mais que eles sejam vendedores e já estejam em outro mercado, atendendo uma outra empresa, fazendo alguma coisa, eles precisam conhecer o detalhe do processo de vendas da tua empresa. Por isso que esse trabalho de pré-vendas, de preparação, tudo, talvez seja mais importante do que a venda, porque a venda é uma consequência desse bom trabalho. Entendeu? Com certeza, concordo. Você vai conseguir vender bem se você conseguiu preparar bem a tua venda. Então, o trabalho de pré-vendas é muito forte. E agora, beleza, eu estou com os leads na minha mão. O que eu faço, né, Glauber? O que eu faço? Aí chegou a questão do lead, né? O lead, lembrando mais uma vez, que o lead não é um cliente já fechado. Você tem um contato de alguém que demonstrou interesse, né, pelo seu produto, pelo seu serviço. E com isso em mãos, capturei. Estou aqui com o Reginaldo, demonstrou interesse aqui pelas minhas consultorias. O que é que eu vou fazer agora para poder fazer esse fechamento dessa venda? É aí que vem o ponto, né? Agora sim que eu diria que começa o trabalho. Muitos diriam que depois que o lead se interessou, começa o trabalho de vendas, né? Eu acho que, na verdade, quando o lead se interessou, os vendedores têm que estar preparados pela experiência do pré-vendas. Então, eles vão ter que ensinar que perguntas que o vendedor deve fazer para entender exatamente o problema do cliente. Falar exatamente isso, Glauber, que você falou é importantíssimo, saber ouvir. Porque o cliente se interessou com uma expectativa que ele viu lá na rede social de uma coisa. Será que é realmente aquilo que você atende ele? Será que ele entendeu direito a tua mensagem? Então, entender de novo o problema do cliente, escutar muito bem ele e trabalhar a tua solução focada nesse problema dele. E isso é um aprendizado, isso não é um jogo de cintura do vendedor. Né? Muita gente acha que não, o vendedor bom senta lá na cadeira e vai vender qualquer coisa. Mentira, ele vai fazer qualquer coisa, mas muito provavelmente talvez ele não chegue à venda. E ele precisa abrir essas portas, de repente, para uma apresentação técnica do produto mesmo, né? Poxa, estou vendendo um software. O software não é nada palpável, né? O software é uma coisa intangível. A gente tem lá toda a especificação dele, mas isso não quer dizer que ele funciona, ou que eu vou gostar, ou como é que vai... Abrir as portas para uma apresentação técnica, seja um software, seja para uma conversa mais adiantada sobre a consultoria, seja sobre o serviço em si, né? Então, essa é a preparação depois que o lead se interessa. Entender bem o problema, tentar apresentar a tua solução focada no problema dele e abrir o caminho para uma segunda reunião. Eu sempre falo isso, né? Todo mundo acha que assim, o processo de vendas é ir lá e vender. Não. A gente vai galgando degraus. Então, a gente tem um lead que se interessou, a gente foi lá e realmente viu que a gente pode atender ele e ele sentiu que a gente pode atender ele, ou seja, geramos uma sinergia de confiança que a gente está trabalhando em cima do mesmo problema e aí sim, agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais a venda. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer, né, Glauber? Por exemplo, tem muita gente que argumenta sobre escassez, sobre urgência, né? Eu, particularmente, Reginaldo, eu não gosto muito nem de trabalhar sobre a escassez, sobre a urgência. Eu acho que a conscientização da necessidade do cliente é muito importante. Quando ele fala escassez, não, eu tenho um produto que está acabando. Mentira, software não acaba. A gente vai lá e copia isso de novo. Consultoria, putz, eu não tenho mais horas esse mês, mas eu vou ter mais horas no mês que vem. Então, tem coisas que, quando são físicas, podem até ter escassez. Poxa, eu só tenho 10 pneus aqui e quero te vender. Mas será que no mês que vem não vai ter 10 pneus? Ou se eu pedir para a fábrica, não vai ter? Então, por exemplo, eu sou um cara que eu não compro nem por escassez e nem por urgência. Eu compro pela minha necessidade e pela minha demanda de tempo. Então, são dois argumentos que eu já fico assim,
poxa, parece que eu estou forçando uma venda. E eu acho que a melhor venda não é a venda forçada, é aquela onde a gente chega à conclusão de que o meu fornecedor consegue me atender e eu, como cliente, também vai me servir aquela solução, onde a gente chega num ponto de consenso. Uma outra questão de argumentar é a autoridade. Poxa, nós somos realmente a empresa que faz isso aqui. Isso sim é uma questão de autoridade, né? De você realmente mostrar a tua capacidade de que você consegue resolver o teu problema. Referências. Você dá referências de exemplos de casos similares do teu cliente com outros casos que você tem, que já aconteceram dentro do teu contexto de vendas. Por que isso? Porque isso gera confiança do cliente. Então, poxa, lá no teu cliente aconteceu isso também, você conseguiu resolver dessa forma e coisa e tal. Cara, você quer falar com ele, eu te acho um momento para você trocar uma ideia com ele. Então, a referência é um negócio muito importante. Mas, de novo, vocês estão vendo como isso aqui é uma preparação para o vendedor ir lá fazer a venda? Por quê? Porque essa referência não vem da cabeça dele naquele momento da venda. Isso tem que ter, na verdade, um book de referências dentro da empresa que diga isso. E a última coisa de argumentar que eu não gosto é preço. Eu não gosto de discutir preço. Eu não vou com preço para dar desconto. Eu vou com preço justo de mercado. Eu faço um estudo de preço do mercado que me mostra essas coisas. Que me mostra a direção do preço. Então, eu não argumento muito, porque eu posso baixar o preço, eu posso dar um desconto, eu posso... Não, eu posso me adequar a uma condição de pagamento, eu posso fazer qualquer coisa desse tipo. O que você acha disso, Glauber? Reginaldo, com certeza eu concordo com o que você disse aí. E, assim, trabalhando essa questão da pré-venda, literalmente, o vendedor ele tem que ter conhecimento daquilo que ele vai fazer. Né? É aí que está a questão da pré-venda, né? Você conhecer o seu produto, conhecer o seu serviço. Conhecer, que eu digo, é conhecer de trás para frente, de frente para trás, de todo jeito. E ouvir a necessidade do cliente naquele momento. Né? E aí existem vários métodos, várias técnicas de persuasão, a escassez, você trabalhar essa questão da urgência, como ele já falou. Aí vai de acordo com o seu perfil, o seu tipo de abordagem. O que a gente tem como um padrão, que a gente aconselha como um padrão, é a questão da coerência, né? A questão de você ter esse conhecimento, isso tem que ser padrão. Imagina um vendedor que não sabe o que está oferecendo, não sabe o que está fazendo. Né? E isso aí, às vezes, não é culpa nem do vendedor, é culpa, muitas vezes, da empresa, que não investe numa capacitação, num trabalho de pré-vendas com o seu próprio vendedor. Né? Então, hoje, depois dessa abordagem do lead, você já expôs como é que vai funcionar, como é que você vai entregar o seu produto, como é que você vai entregar o seu serviço. Valores, isso foi muito legal que o Reginaldo disse, né? Você ter um padrão, seguir padrão é muito interessante, né? Você mantém a qualidade. Então, se você vai disposto a negociar formas de pagamento, é muito diferente de negociar valores. Porque valores, primeiramente, lá no podcast da gente, na primeira temporada, a gente fala sobre um pouquinho de precificação, de quanto cobrar pelo seu produto, pelo seu serviço, né? Diante do mercado, diante dos seus custos. Então, diante disso aí, você já tem um valor definido para o seu produto, para o seu serviço. Então, ao negociar valores, formas de pagamento, cara, isso é muito importante, é muito interessante. Né? Porque, às vezes, eu compro de Reginaldo um produto X, e Reginaldo começa a baixar preço, eu compro por 2X. Meu amigo foi comprar de Reginaldo o meu mesmo produto, o meu mesmo serviço, mas teve uma lábia, comprou por 1X. E aí depois a gente conversando, poxa, você comprou isso aqui por esse preço? Eu comprei por esse aqui? Pô, Reginaldo é muito sacana, viu? Olha só. Né? Pior então, que é isso mesmo, Glauber. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso acaba sendo referência, mas referências ruins para o seu negócio. Né? Então, padrões a ser seguidos são importantíssimos. Negociar formas de pagamento, cara, eu acho isso incrível. Eu sempre gosto muito de utilizar isso, formas de pagamento. Você pode pagar assim, tem essa opção, tal, mas o valor é esse. Um valor justo. É um valor do meu produto diante do que eu tenho para te oferecer. Né, Reginaldo?
Legal, legal. Glauber, eu até te falei aqui no meio porque você tinha travado uns minutinhos, você travou uns 30 segundos aí, mas deu tudo certo, a gente já escutou a mensagem aqui final. Desculpa. Né? Mas isso são coisas da internet e desse tempo de chuva que estão por aí, né? E assim, um tópico que eu gosto também de conversar é entender o momento do cliente, né? A gente sempre, quando vai vender, é claro que do outro lado tem alguém que vai comprar, mas isso tem que tudo conciliar de alguma forma. Porque quantas vezes a gente já não comprou alguma coisa porque a gente não tinha dinheiro naquele momento? Né? Então, são objeções que aparecem em qualquer venda, seja ela de um sapato, seja ela de um avião. Né? Vão ter às vezes o cliente se interessou, é o cliente serve para você, mas o momento dele não te permite isso. Né? E aí, você faz o quê? Você desiste desse cliente, desse lead que você capturou? Não, na verdade não. Uma vez que você capturou esse lead e tem o sinal de que tem interesse dele, tem o nosso, vamos trabalhar as objeções e vamos trabalhar essa questão de tempo também. Por quê? Poxa, se ele não tem orçamento agora, quando é que ele tem? Como é que a gente pode fazer? Poxa, cara, eu não tenho dinheiro para dar a entrada esse mês, mas tem o mês que vem. Cara, você vai ficar com o produto, você quer? Então, te faça uma condição de pagamento para o mês que vem. Você inicia o pagamento no mês que vem, você me dá uma parcela um pouco maior, porque já estaria pagando a segunda. Tudo bem, cabe no teu bolso. Isso são negociações, né? Mas aí, quando chega nisso, existe um outro negócio que a gente, às vezes, esquece do vendedor. O vendedor tem que ter uma certa autoridade também dentro dessas negociações, dentro do cliente. Então, quais são os limites que o vendedor pode ir também? Por quê? Porque quando a gente está sentado, né? Estou eu conversando com o Glauber aqui direto. Às vezes é uma questão de oportunidade. Eu não vou ter esse segundo momento. Então, o vendedor também tem que estar dentro de uma autoridade. E por isso que nós estamos trabalhando isso no pré-vendas, para ver que autoridades nós vamos dar para o vendedor. Cara, nesse momento, passe a mão no telefone e me ligue que nós resolvemos isso em conjunto. Ok, é uma forma de autoridade. Vou ligar lá para a empresa e vou ver o que eu posso fazer para você. Pode não ser o timing do cliente. E o timing é assim... Poxa, o cara acabou de fechar um grande projeto e ele não tem como assumir 2 projetos no mesmo momento. Poxa, então esse não adianta você forçar. Então, quando é que seria o melhor momento de eu voltar aqui e a gente fechar esse negócio e começar o andamento do projeto? Cara, volta aqui em janeiro. Ok. Por quê? Porque agora já é final do ano, eu tenho que acabar 2 ou 3 projetos que eu tenho e não adianta eu começar um terceiro. Eu sei que a gente, quando vende, a gente quer vender, né? Mas melhor do que vender é ter reservas de venda. É você saber que esse cara, quando você voltar lá em janeiro, ele vai comprar de você. Então, isso faz parte dos nossos leads, nossa carteira. Esse é um cliente que não fechou agora, mas ele está a ponto de fechar a partir de janeiro. E a gente saber administrar a nossa carteira, né? É um cliente que se tornou fiel, né? Você conseguiu a fidelização sem a concretização da venda. Isso. E depois tem outros fatores ainda de objeções. Poxa, eu preciso levar isso aqui para a minha gerência, eu preciso levar isso aqui para a minha diretoria. E isso acontece, a gente pensar às vezes na casa da gente, né? A gente quer comprar uma coisa, com quem a gente vai falar? Com a nossa esposa ou com o nosso marido, trocar uma ideia e fazer. Isso é uma venda interna. Além da minha pessoa que estou na tua frente, vendedor, eu tenho que conversar com outras pessoas para alinhar isso aqui. E aí, de novo, entra o trabalho de pré-venda, de eu ter materiais que eu possa ceder na mão desta pessoa que comprou a minha ideia para que ela venda internamente na empresa. E se ela precisar conversar mais 2 ou 3 vezes, eu sou um cara que, por exemplo, eu estou sempre disponível. Cara, você quer me envolver nessa tua venda interna? Me envolva. Quanto mais eu estiver internamente sendo conhecido, mais eu estou solidificando a minha venda. Exatamente. Então, para vocês verem, né? Tudo isso é interessante. A gente aqui tem um contexto geral, um tema geral para vendas, né? Mas vocês viram que durante a nossa conversa aqui hoje, tudo que a gente fala, a gente dá um passo à frente, volta para pré-venda.
A gente dá 2 passos à frente, mostrando mais estratégias, mais meios, volta na questão da pré-venda. Então, literalmente, essa preparação, esse conhecimento, a forma de você capacitar o seu vendedor, até onde você pode ir, por que você precisa vir para mim depois disso aqui, isso tudo tem que ser sistematizado, tem que ser padronizado, para que vocês possam ter uma viabilidade maior, vamos dizer assim, no fechamento dos seus objetivos, né, dentro da venda. E essa questão, principalmente, Reginaldo, eu vejo uma importância muito grande nisso, nessa parte das objeções. Existem empresas que conseguem capturar o lead certo, fazem a apresentação do seu negócio, mas aí, na primeira objeção do cliente, por exemplo, eu não estou preparado financeiramente para agora, mas eu quero continuar com vocês, eu quero fechar negócio futuramente. Perde um cliente. Aquele cliente que você fidelizou, se uma venda concretizada, ele é perdido. Então, objeções é algo que tem que ter uma atenção muito grande. Muito grande. Eu acho que as objeções é uma das coisas que o vendedor ele tem que ter uma atenção muito grande nas objeções. Então, Glauber, eu na minha empresa eu tinha o seguinte, eu tinha um book de objeções. Cada vez que um vendedor vinha com uma objeção, ele ia para dentro de um book. Por que ele ia para dentro desse book? Porque daí ficava de conhecimento de todos os vendedores e todos tinham o mesmo padrão de resposta. Então, você ainda tem a parte de confiança, você tem dúvidas, você tem projetos pilotos, você tem várias objeções que vão acontecendo no caminho e não existe uma receita de bolo sobre todas. Por quê? Porque tem algumas muito específicas sobre o teu produto. Então, tudo isso aqui que a gente está conversando hoje, eu tinha um manual do meu vendedor. Que a gente foi criado das experiências que você vivenciou. Isso, começou com as minhas experiências, depois a gente fazia reuniões mensais com os vendedores e a gente trazia a experiência de todos e a gente ia enriquecendo esse manual de instruções do vendedor e a gente também podia fazer o quê? A gente tinha o vendedor mais especializado, porque tem as pessoas que sabem vender de verdade, nasceram para isso, e tem as pessoas com menos vivência em vendas, que no final das contas tinham o mesmo nível de informação. Então é muito importante que todo esse conjunto de pré-vendas vire um manual de instruções para os vendedores, para que eles possam se direcionar. E só que agora eu queria complementar uma coisa, de todas as objeções, aquilo que a gente não vendeu volta para ser o nosso lead em determinado momento. Como acontece o seguinte, tem leads que não se interessaram no momento que eu contatei eles por telefone, ou tem leads que não se interessaram pelas redes sociais, ouviram a live, sabe? E não acharam que era o momento deles. Eu guardo tudo isso para continuar trabalhando e realimentando essas pessoas de informação. Então, por exemplo, eu cheguei a ter lista de 4.000 nomes de interessados, construída na minha empresa, atendendo o meu propósito, atendendo a minha persona, onde eu solicitava para as pessoas se elas queriam receber informações continuamente, né, todos os meses, sobre um produto. E elas me autorizavam. Então, eu fazia o quê? Todo mês, elas recebiam um report dos avanços do produto, de clientes novos que entraram. Até por quê? Porque isso, de novo, começava a gerar uma fidelidade da marca. Eles começavam a olhar para o nosso produto. E quando eles tinham interesse efetivo em comprar, essa necessidade de comprar, eles olhavam quem? Quem estava alimentando eles de informações. Então, o lead, ele nunca termina. Ele só vai terminar quando ele vira cliente. Daí, quando ele vira cliente, nós vamos trabalhar ele no pós-vendas. Mas enquanto ele é lead, ele tem que ser continuamente trabalhado aqui. E a gente vai ver aqui. Né? Aquecido. Não pode deixar jamais esfriar. Né? Isso. Muitos reclamam de vendas, né? Porque não se atentam a esses pequenos detalhes. Isso. E o que acontecia aqui com essa retroalimentação de informações, Glauber? Muitas vezes eu descobri que o cara mudou de empresa. Por quê? O e-mail dele deu problema nesse mês. Poxa, o que eu fazia? O que eu pedia para o meu pessoal fazer? Pegar
todos que deram problema no e-mail, dá uma ligada e pergunta o que aconteceu, se deu algum problema com o e-mail. A maioria eram pessoas que já não estavam mais na empresa, ou estavam sem trabalho em algum lugar, ou estavam já em outra empresa, e aí eu trocava e atualizava de novo o cadastro deles para a nova empresa. Então, eu mantinha uma lista muito atualizada todos os meses. Tudo que dava exceção que a pessoa não recebeu o e-mail de reporte, eu atualizava o cadastro novamente. Então, eu tinha, de novo, uma lista de 4.000 nomes atualizados para quê? Para que os meus vendedores trabalhassem. E essa lista só ia crescendo. Glauber, eu acho que isso aí é um bom preparo já para pré-vendas, porque isso aqui tem um bom trabalho para a gente se preparar para vender, né? O que você me diz, Glauber? Não, com certeza. Literalmente, essa questão do lead, da gente poder dar esse suporte ao lead, continuar fazendo esse aquecimento, eu vou trazer uma analogia aqui. Cara, literalmente você dizer para ele, fique comigo que eu não vou soltar a sua mão. Eu não vou soltar a sua mão. Né? E a gente vai chegar onde você quer comprar o produto, comprar o serviço, seja no seu time, mas eu não vou soltar a sua mão. E como é que é esse soltar a sua mão? Manter esse respeito, essa comunicação, essa informação, né? Então, isso é essencial para a gente poder trabalhar, vocês vão ver na próxima temporada, nos próximos episódios da segunda temporada, as vendas. A magia agora vai começar a acontecer, né, Reginaldo? Isso. Então, pensa que isso é vender, isso é uma preparação para se vender. Então, e agora chega o seguinte momento, passamos por tudo isso aqui, atendemos, persuadimos o cliente, respondemos às objeções, tudo, e o cara diz assim, quero uma proposta. Puta, isso agora vai fazer parte de vendas, né, Glauber? Vocês querem uma proposta para colocar no negócio de vocês e começar a vender? Então, não perde o próximo episódio sobre vendas dessa temporada que está quentíssimo. Desde já pedir mais uma vez para vocês aí continuar comentando, compartilhando. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. E nesse vídeo de hoje, a gente vai deixar alguns links aqui para vocês conhecerem o nosso Instagram, a nossa rede social e muita coisa nova que está para surgir aí no ano de 2024. Então, Startup Pay, esse é o local para a gente crescer esse ecossistema das startups. Né? Muito obrigado. Reginaldo, meu querido, sempre uma satisfação grande estar com você. Uma alegria. Esse Startup, pessoal, serve também como mentoria para mim. Eu fico aqui aproveitando. Cada mensagem que o Reginaldo diz, cada frase, cara, esse cara tem uma história de vida aí que só você estar perto dele você aprende. Glauber, a gente aprende muito juntos. Eu sempre falo que compartilhar conhecimento é uma riqueza, porque como a gente compartilha o teu conhecimento, a gente adquire o conhecimento do outro. É sempre uma troca, né? E eu vejo muito pelos feedbacks que nós ganhamos dentro desses episódios do Startup Pay, né? Alguns deixam mensagem lá no próprio YouTube, alguns mandam mensagens para nós nos particulares, e a gente vê a riqueza de informações que vem e que geram uma troca fantástica, né? Tanto que os nossos episódios, às vezes, têm modificações, por quê? Porque alguém fez uma pergunta e a gente inseriu essas coisas e já colocou mais adendos e comentou mais alguma coisa. Então, essa troca é sempre excelente. Glauber, obrigado aí pela parceria, obrigado pela companhia. Vamos agora para a nova fase dentro de vendas, que é falar efetivamente sobre o momento da venda, que é o momento mágico de todo mundo, né? Poxa, eu tenho o cliente na mão, eu tenho o produto certo e agora eu tenho que vender. Não dá para ter medo nessa hora aí, né, meu irmão? Agora que nós temos que ir adiante. Mas isso são cenas dos próximos episódios aí. Pessoal, é literalmente como você... Eu estou pulando de banco de up, né? Mas a preparação do teu equipamento, está lá na ponte agora, preparado, cara, depois que o cara te empurra, não tem como você voltar. Então, é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio do Startup Pay. Se você ainda não viu os outros episódios, corre lá, veja. Tem muita coisa legal aqui. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Até mais, Reginaldo. Fique com Deus, pessoal. Até mais para todo mundo. Um abraço.